Boa noite, irmãos! Estamos começando mais um culto de quarta-feira, mais um momento de nossos pedidos, de oração, os nossos agradecimentos a Deus. Vamos inclinar nossa cabeça para uma palavra de oração. Para nosso Deus, agora que estamos iniciando esses momentos em que vamos compartilhar as nossas alegrias, as nossas dores, as nossas necessidades com os nossos irmãos. Que o Senhor sei com os pedidos que agora serão feitos, com aqueles que estão sendo elevados a Ti. Que o Senhor os atenda segundo o Teu poder, para a honra e glória do Teu santo nome. Rogamos estas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, que os irmãos estão aqui, vamos então dar continuidade a esses nossos momentos. Vamos então fazer os pedidos de oração agora, né? Rogério, gostaria de fazer o pedido? Oi, boa noite, Fábio. Boa noite. Eu queria fazer o pedido de que amanhã estou pretendendo viajar, né? Que dê tudo certo na viagem, e dê tudo certo para eles que vão ficar aqui, elas vão ficar aqui em casa, né? E que eu encontre eles, meus pais lá, e meus tios bem lá onde eu vou, né? Então, pedi pelos idosos da minha família, da família da Rose, pelo pessoal da nossa igreja também, e principalmente aí por causa dessa pandemia, né? O pessoal está bem, coração bem apertado, querendo vir na igreja. Nós já começamos aqui, né? Como você veio aqui sábado, você viu? Ver se o pessoal anima mais quem pode, né? Que eu sei que tem mais gente que pode vir, que tá dentro da faixa etária que pode vir, né? Que se anime para vir, para logo a gente voltar a ter a igreja normal como a gente tinha antes. Então, e agradecer, né? Agradecer que está dando tudo certo. Até agora a gente está bem. Isso é importante. Amém. Eu estou aqui hoje com essa camiseta aqui da camisa polo da Escola Adventista da Educação, todos os pastores têm. Estamos aqui também para pedir também oração por todos os nossos professores da educação, todos os alunos da educação adventista, por cada família que estuda nas nossas escolas adventistas, para toda a nossa direção, para o diretor de todas as nossas escolas e também de especial aqui da Escola de Assis. Se você está na sua idade de colocar um filho na escola aqui de Assis, da região, a Escola Adventista é sempre uma melhor opção. Lá você será muito bem abençoado. Também quero agradecer a Deus pela saúde, pela melhora da minha família toda. Minha família, assim, parentes, né, esparramados. Não vou citar o nome, senão o pessoal depois vai falar, olha, pegou tudo lá na cidade deles, né? Acho que a maior parte dos meus parentes já pegaram tudo o coronavírus. Então, quero agradecer a Deus que um ou outro, se precisar da vacina, é o caso, porque o restante já pegou tudo e graças a Deus estão todos bem. É só umas duas pessoas que houve um relato de que sentiu um pouco mal. Ninguém precisou ir para o hospital. Então eu estou feliz. Está indo tudo bem, graças a Deus. Eles estão muito bem, todos eles já passaram, já estão curados. No momento agora, já estão todos curados. E agradeço a Deus por isso também. Agradeço a Deus pelas igrejas estarem abrindo, né? Nós já estamos com nossas igrejas, a maior parte funcionando no sábado. Falta poucas igrejas devido à própria lei municipal, nós não conseguimos fazer a abertura delas, mas assim que possível serão abertas também quando a lei municipal assim permitir. Vou aqui dar uma olhada agora no YouTube, ver os pedidos que estão sendo colocados no YouTube. Tá aqui. A minha mãe diz boa noite, Leila, Aline, Jonatas e a todos os irmãos e irmãs. É, Aqui ela diz o seguinte, a minha mãe, Mercedes, agradeço a Deus por estar sempre cuidando de mim e minha família, porque passamos por dificuldades, Ele está sempre cuidando e os seus caminhos vão clareando. Obrigado, Senhor Jesus. Então, deixa eu ver aqui. Os irmãos estão conseguindo me ouvir no Zoom? Vou só auxiliar aqui rapidinho, queridos. Irmãos, Tá normal no Zoom, Fábio. tá normal? Ah, ok. Pronto. Agora acredito.
Obrigado, querido. Ah, tá ótimo, querido. Tá ótimo. Vamos colocando aqui o áudio, tá ouvindo? Essas coisas de tecnologia, queridos, é complicado mesmo. Às vezes um botãozinho que não aperta é uma coisa que só Deus na causa. Já teve um momento de fazer reunião séria, eu lá tentando o negócio não funcionava. Mas é assim mesmo, tecnologia é. Tem hora que aqui tudo funciona e tem hora que nada funciona. Hoje é um dia maravilhoso na transmissão, tudo funciona. Estou transmitindo pela primeira vez também na Twitch. A Twitch normalmente os jovens só colocam eles jogando jogos, só coloca coisas relações a desenho animado e jogos. E eu estou transmitindo pela primeira vez na minha conta da Twitch a palavra de Deus. Está sendo transmitida por lá também. E o interessante é que nós temos pessoas olhando lá e assistindo. A irmã Sônia Maria diz o seguinte: boa noite, pastor e irmãos, e agradeço por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. E peço oração por meu irmão Nilson, de Marília, que descobriu ontem que está com câncer no intestino. Vamos orar, irmãos. Vamos orar muito. As doenças não pararam. Enquanto o coronavírus está aí, está sendo anunciado, existem uma infinidade de doenças que matam. E que nós precisamos estar atentos a todas elas. Vamos orar por esse nosso amigo, nosso irmão, que está com câncer no intestino. A Sônia Maria diz: meu irmãozinho, tristeza muito grande. Mas Deus, ele é grande, ele é maior que tudo isso. Nós acreditamos, temos a certeza que Deus tem o poder para ouvir e atender as nossas orações. Minha mãe disse: estou orando por seu irmão. Minha mãe, ela sabe que ela está, vocês se lembram, ela está tratando, está normalizado, graças a Deus, tumor no cérebro e leucemia. E para tratar de câncer, está minha mãe aqui como um grande exemplo de que Deus tem poder para paralisar e manter a vida até o tempo que Ele determinar para cada um de nós. Minha mãe está muito bem, graças a Deus. O Everaldo Aparecido Moreira diz: boa noite, irmãos e amigos. Agradeço a Deus por mais um dia de culto, estudo da palavra de Deus. Ele também diz ainda, o Everaldo: peço oração por nossa irmã Anita Marcelino Cândido e sua família, que Deus venha confortar todos. Sua mãe faleceu hoje, muito triste. Vamos orar. Perdeu uma mãe, todos que perdem, ouça minha mãe ou minha sogra contando que você perdesse a base dos seus pés, como se não tivesse ninguém mais para te ouvir ou para conversar com você. Sempre algo muito triste. Vamos orar então para essa família que perdeu a mãe. Dá uma olhada agora no Facebook. Facebook sempre a mais. Lembrando que você que está assistindo agora, que está entrando agora, pode escrever no YouTube, no Facebook, que no final também nós vamos orar. E mesmo que você assista depois da transmissão ao vivo, eu continuo lendo as orações e continuamos orando por cada uma delas. Então agora nós vamos falar aqui do Facebook. A Rosiclei Barretos, boa noite. A Márcia Neste Tori diz: oi, pastor. Boa noite, pastor e família. Boa noite também, Márcia. A irmã Mari Manzano diz: uma boa noite a todos os irmãos. Boa noite, Mari. A Nadir Lopes dá boa noite para todos os irmãos, pastor Fábio, família, e boa noite a todos os irmãos. Que Deus abençoe. Boa noite também ao Luan Almeida. Boa noite a Selma. A Leila Fernanda, boa noite. A Selma, ela diz: boa noite, povo de Deus. Ela diz: boa noite, pastor, que Deus continue abençoando. Boa noite, Deus abençoe você também e sua família. Ela diz: a Leila Fernanda, peço oração pela saúde da minha mãe. Ela faz hemodiálise e o nome dela é Ana Maria. Uma boa noite a todos. Vamos estar orando pela sua mãe, Leila Fernanda. Hemodiálise é sempre algo muito difícil, muito complicado, e vamos estar orando para que tudo dê certo com a sua mãezinha e que ela vá bem na hemodiálise. Eu vou contar aqui um testemunho para você, para te animar. Eu conheço vários irmãos que têm se tratado dessas doenças e se dão muito bem. Ela perdeu os rins. É muito triste, Leila.
Tem um irmão que ele já está mais de... que agora deve estar uns 30 anos fazendo diálise, hemodiálise. Então, Deus era maravilhoso, Deus é grande, Ele vai cuidar. Ele menciona que as pessoas que têm fé em Deus, ele viu que são as únicas que conseguiram passar por todo esse momento de dor. Certeza de que Deus, ele confia, que está com sua mãe, ele continua conosco, vai dar força para ela suportar esse tremenda angústia. A Eliane Maiton diz boa noite, pastor e família, boa noite a todos os irmãos. A Hilda Tomás também está. Boa noite a Hilda, boa noite para toda a família. Deixa eu agora dar uma olhada, que acabou. Eu vou dar uma olhada agora na Twitch. O que nós temos agora aqui de perguntas, pedidos. Até agora aqui não, é novidade. 9 pessoas vendo na Twitch. Olha só, normalmente era para ser um lugar só de jogos de videogame, mas existem 9 pessoas que estão assistindo esse culto agora, ao invés de jogar joguinho e assistir desenho. Pelo menos atingiu 9. Vale a pena mesmo transmitir para todos os lugares. 9 almas assistindo, Jesus daria vida por uma só delas. Então, se 9 estão assistindo agora ao vivo, Deus as abençoe grandemente e conduza sempre a paz. Estamos agora, o irmão Ivanildo está entrando. Irmão Ivanildo, gostaria de fazer seu pedido de oração? Sim, pastor. Pode fazer com a Lourdes. Quer fazer? Eu quero agradecer a Deus por mais essa quarta-feira e pedir que os irmãos orem para a nossa família, pelos enfermos da nossa igreja e ainda pela abertura, que está sendo gradativa, e agradecer por tudo, né? A gente está fazendo o culto via Meet, pelo Zoom, então, mas a gente sente muita falta da igreja. Lá é o nosso lugar. Com certeza. Né? E eu peço a oração dos irmãos por todas as famílias da igreja, inclusive pela família do pastor Fábio, né? Que tão bondosamente ele nos... eu sei que é dificultoso fazer sermão, ou palestra, ou preparar tudo, eu sei que é dificultoso. Mas é muito bom, porque nós temos vocês na frente do trabalho. E eu oro pelo meu Acácio, o meu Acácio está melhorzinho. E eu vou pedir uma oração pelo João. João é tio dos meninos da Creuza. Ele está internado, não é Covid, é problema de fígado, de rins, né? Vamos orar por ele. É João, João Sanches, o nome dele. Vamos orar, sim. E de antemão eu agradeço. Amém. Lourdes, fazer algum pedido? Eu também quero agradecer a Deus por estar aqui, né, assistindo você falando, né, da palavra de Deus, é muito bom. E agradecer a Deus pela viagem que nós fizemos também. Foi uma bênção, né, visitar minha família, né, que estava precisando. Eu não estava mais aguentando saudades da minha irmã. Nós éramos 7 irmãs. Agora só tem eu e minha irmã com 88 anos, né? Aí fomos visitar a família. Então, quero agradecer a Deus, porque ele está bem, com 88 anos, está bem. Meu cunhado, família. Então, só quero agradecer a Deus por essa bênção maravilhosa, né? E agradecer a Deus pela família que eu tenho, que é uma bênção também muito grande. Amo minha família de paixão. Amo a igreja, amo os irmãos, enfim, amo o pastor, a família. Isso é muito bom, pastor. Isso é uma bênção para nós. Deus continue te abençoando. Por onde você andar, pregando a palavra, levando a mensagem da volta de Jesus. Né? Que Deus possa sempre guardar você. Não, e todos os nossos pastores adventistas. Eu tenho orado muito por eles. É uma luta grande para eles, né? Mas Deus está no comando. Deus está no controle de cada um de vocês. Amém. Esse é meu pedido e meu agradecimento.
nessa noite. Amém. 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 Muito obrigado. Amém. Deixa eu ver aqui mais algum... Alguém mais quer fazer algum pedido no Zoom? Vou passar agora mais uma vez uma olhada no YouTube. O Paulo Clodoaldo diz boa noite a todos os irmãos, que Deus abençoe. Vou ver agora no Facebook. A Fabiane Rui Sander, boa noite. José Carlos Barros, boa noite. Fabiana Rui Sander diz o seguinte: boa noite, irmãos, boa noite, pastor. Peço que continue orando pelo meu irmão Fábio. Ele ainda está esperando um tratamento de câncer. Está muito demorado, mas Deus é misericordioso, que ele possa ouvir as nossas orações. Amém, irmão? Vamos orar. Vamos orar para ele ser tratado logo. A rapidez é fundamental. A Selma, ela diz: oi, pastor, não vai dar para mim ver, mas que vou trabalhar. Tá tudo bem, irmã. Vai trabalhar com Deus, que Deus abençoe a irmã no seu trabalho. E a irmã depois assiste o culto que fica gravadinho. Quando a irmã voltar do serviço, no horário que a irmã puder, a irmã então acompanha e continua vendo tudo que vamos tratar aqui, as orações. O que importa é que Deus abençoe e acompanhe nessa jornada e que você continue sendo abençoado e abençoando a todos ao redor que você for. O José Carlos Barros diz: pastor, ora por meu genro. Massa. Está internado, mas voltou para casa, mais morto do que vivo, em estado muito crítico. Já visitei o sogro dele, quer dizer, o genro dele, o japonês, o Massa. Vamos orar por eles mesmos. É uma condição muito complicada, uma família cuidar de uma acamada, extremamente acamada, em condições críticas. Que Deus tire o sofrimento dele, se não lhe der a saúde, que lhe dê o descanso em paz, mas que ele tenha algo em paz, para que ele possa descansar e a família também, que Deus possa lhe ajudar. Nós oramos sempre pela cura, mas nós rogamos pela cura e pela misericórdia divina. A irmã Iraci Alves Camilo, boa noite, que Deus abençoe. Então, no final, nós vamos estar orando mais uma vez por todos os pedidos e lendo. Os irmãos estão aqui no Zoom. Quem gostaria, podiam fazer as 3 orações como sempre fazemos? Está aqui perfeitinho, ó. Vamos começar então, Ivanildo, Lourdes e Rogério. Pode ser assim? Vamos orar? Então, combinado. Vamos inclinar a cabeça e orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós queremos te agradecer por mais essa quarta-feira, de estarmos presentes em mais um culto de adoração a Ti. Sim, e também colocar em Tuas mãos os nossos pedidos. E eu tenho certeza que nesta noite, muitas pessoas puderam colocar falando seus pedidos, e aqueles que estão em pensamento, que o Senhor possa atendê-los de acordo com a sua vontade e com a necessidade de cada um. Amém. Amém. Quero abençoar a cada irmão, a cada membro da família, que as bênçãos possam chegar até eles. Aqueles que irão trabalhar, aqueles que não estarão presentes para poder participar desse culto, mas que as bênçãos possam chegar até ele através do Teu Santo Espírito. Amém. Amém. Abençoe ao pastor Fábio, abençoe a sua família, abençoe a todos os pastores. Amém. Pedimos também, Senhor Deus, que venha abençoar o João. O João, ele está internado, está enfermo, está com problema do fígado, de rins, mas nós temos certeza que nessa noite tenho certeza que ele pode estar saindo dessa situação, porque Tu é um Deus maravilhoso, Deus de cura, é o médico dos médicos, e é por isso que nós confiamos que todas as coisas e depositamos aos Teus cuidados. Amém. Abençoe esse culto, pois eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que está nas alturas do céu, na tua presença, meu Pai, queremos te agradecer pelo dia de hoje, pela vida, pela paz, pela saúde,
e queremos nos colocar nas tuas mãos, que o Senhor capacita cada um de nós. Amém. Para falar de ti para as pessoas, para ser pessoas boas, carinhosas, bondosas, que possamos, Senhor Deus, ter no nosso coração o que o Senhor quer de melhor para nós. Amém. Que nós possamos guardar a tua palavra, que possamos levar também a outros que não te conhecem ainda, meu Deus. Por favor, meu Pai, visite nossos irmãos, Amém. os que estão assistindo agora, pelo YouTube, pela internet, e que o Senhor possa cuidar de cada irmão, de cada família. Sabemos que nós estamos passando por um momento difícil nesse mundo, como o Senhor falou, que nós íamos ter aflições nesse mundo, mas que temos bom ânimo. Assim como Jesus venceu, nós venceremos também. Amém. Porque o nosso grande comandante está na frente, que é Jesus Cristo. Amém. Abençoa meu pai, o pastor, com sua família. Abençoa nossos irmãos, a nossa liderança, a nossa igreja, Pai. Cuida da nossa liderança, Pai querido, que ela venha cada vez mais brilhar, brilhar, até Jesus voltar. Que essa igreja seja a menina dos teus olhos, que essa igreja possa brilhar, Senhor, aqui em Tarumã também. Amém. Abençoa meu pai também, te peço, Ministério da Mulher, como aqui em Tarumã está sendo feito. Nós estamos orando, meu Pai, pelos enfermos, estamos orando pela igreja, pela a liderança da tua igreja, pelos nossos irmãos, Senhor Deus, que estão passando um momento difícil, estão desempregados, estão doentes, família, meu Pai, sendo desfeita. Meu Pai, por favor, meu Pai, visita cada um deles nesta hora. Visita também o meu lar, meu Pai, que preciso muito de Ti para suportar todas as provas que vier à frente. Amém. Amém. Dai, Senhor, um culto feliz. Capacita cada vez mais os nossos pastores, a nossa igreja, a Tua liderança. Que o Senhor possa cada vez mais dar sabedoria para cada um deles. Por essas bênçãos te rogamos, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Senhor Jesus, pelo seu sacrifício na cruz para todos nós. Obrigado porque ainda temos a sua santa palavra em nossas mãos. Amém. Amém. Obrigado, Senhor, pelo trabalho dos pastores, pelo trabalho das pessoas que têm conhecimento da sua palavra. Amém. Obrigado por nós recebermos essas palavras e dar-nos, Senhor, poder para também transmiti-las aos outros. Amém. Amém. Fortaleça, Senhor Jesus, a nossa igreja, fortaleça Amém. toda a nossa liderança. Amém. E pedimos mais do que agradecemos. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tem feito por nós. Pedimos Amém. que o Senhor esteja com cada família, proteja contra tanta enfermidade, contra tanta violência, contra tantas coisas ruins, mas sabemos que o Senhor está à frente de tudo. Obrigado pelo seu sacrifício, obrigado por estar no meio de nós. É isso que Amém. pedimos e principalmente te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Senhor. Amém. Amém. Hoje nós Amém. vamos continuar o estudo que nós estamos fazendo dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Só que hoje nós vamos começar por Mateus, como sempre fazemos, porém não haverá comparação dos três, porque nós vamos analisar o relato do capítulo 2 de Mateus, que é a visita, o tópico é a visita dos magos. Então nós vamos tratar desse assunto hoje, ele só tem no evangelho de Mateus. Marcos, Lucas e João não vai tratar dessa questão. Eles vão trazer situações diferentes. No Evangelho de Mateus, Mateus vai dar uma ênfase sobre o Messias, do fato de Jesus ser o Messias. E tudo que ele trouxer vai estar associado às profecias do Antigo Testamento. Lembra que eu falei que ele prega para a mentalidade hebraica e ele fala aos judeus? E nós temos que o Evangelho de Lucas ele vai trazer alguns outros fatos omitidos por Mateus e por outros omitidos assim. Lembra que eu já expliquei que a diferença entre eles é porque cada um, primeiro, eles têm uma visão e cada um é um aspecto complementar do Evangelho. Então, um vai trazer uma coisa, outro traz outra que complementa um conhecimento todo das Escrituras. E aquilo que eles trazem é de acordo com a sua própria temática, a sua própria forma de ver. Mateus é um judeu extremamente preocupado
em deixar bem claro que Jesus é o Messias. Porque se isso não fosse verdade, a religião cristã seria uma fraude e ela seria nada mais do que uma representação pagã de um pagão qualquer, de uma invenção de um Deus qualquer. Então, para ela não ser, ela precisa estar inteiramente ligada, associada às profecias bíblicas. Então, Mateus ele tem muito bem claro isso. Lucas, como ele é ali um grego, a mentalidade dele é diferente, ele quer trazer muitos detalhes. E para ele fica impressionado não só com o fato de Jesus ser Deus, mas ele fica impressionado com o fato dele ser filho de Deus. Nas narrativas gregas e romanas sobre as divindades pagãs, eles sempre escrevem muito sobre os filhos dos deuses. E isso sempre chama muito a atenção deles. E ele ficou muito admirado com o fato de Deus assumir a forma humana, Deus o Filho agora se encarnar e estar aqui na Terra. Isso impressionou. Então Lucas, ele vai falar do Filho de Deus. Ele vai falar do que nascido homem para salvar a todos. Ele vai dar um grande destaque nesta fase. Isso é bem interessante de nós entendermos antes de lermos. Vamos então abrir o capítulo 2 e vamos ler. Capítulo 2, verso 1 diz: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Vamos explicar aqui primeiro. Aqui está dizendo o número dos magos, a quantidade? Não, o texto bíblico não traz a quantidade. Foi uma tradição que começou a inventar na época aí moderna, vamos dizer que na era medieval, começou a inventar e dar até os nomes a esses magos e falar que eles eram 3 por causa dos 3 presentes. O grego aqui não diz, e nós temos bem claramente no grego escrito, no plural, ele não dá a quantidade que é mais de 1. Ele pode ser 5, 6, 7, 8, uma caravana de intelectuais, não dá para saber a quantidade. A questão é que eles juntaram uma quantidade boa de dinheiro, em mirra, incenso e ouro, e trouxe até ali, era um presente. Eles juntaram quantos? Não se sabe, em presentes foi 3, mas eles se juntaram e vieram, a quantidade não está escrita, então 3 não existe no texto bíblico. Existem 3 presentes e não se falam de 3 pessoas. Olha só, tendo nascido em Belém, vou ler de novo. Tem nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente. Vê que diz uns magos. Não dá quantidade. Então não se iludam com essa questão da tradição. Vamos sempre prestar atenção no texto bíblico e sermos leais ao texto bíblico. O texto bíblico diz uns. Ele não dá a quantidade. E esse uns no grego é vários mesmo. Então ele pode ser mais do que 3, mais do que 1. Uma quantidade para você viajar em segurança numa terra sem segurança. Lembra? Insegura, com saqueadores, bandidos. Então para você viajar numa terra assim, você não vai em pouca gente. Não se aventura numa aventura sem você estar seguro. Então eles viajaram em segurança. E olha só, e dá coisa bem interessante. Nascido em Belém da Judéia. Por que ele diz Belém da Judéia? Porque também existia naquele período Belém da Galileia. E não tem nada a ver uma cidade com a outra, elas são muito distintas. Então ele diz bem claramente que Jesus nasceu em Belém da Judéia. E esse território é bem interessante, que é o mesmo território onde Jesus ali nasceu. É o território que aconteceu o fato de Ruth e Boaz, quando Ruth ali foi colher as espigas e houve aquele romance entre os dois. Também o mesmo lugar onde Davi foi ungido rei. Isso é bem interessante. Mesmo lugar onde Davi foi ungido rei e agora está sendo o mesmo lugar onde... e também era o mesmo lugar onde Davi pastoreava suas ovelhas. E também é o mesmo lugar agora em que Jesus nasce. É o berço, vamos dizer, do cultivo de Israel. Aqui é o celeiro de Israel. É o celeiro de toda alimentação. É uma terra fértil e uma terra muito produtiva. Aqui também é um lugar muito belo onde Jesus nasceu. Verso 2. E perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente
e viemos para adorá-lo. Aqui é bem interessante que ele diz bem quem é o Herodes. É o Herodes o Grande. Quando ele dá no verso 1, dá para você saber o ano certinho. Aqui, se analisar todas as características do texto, você consegue chegar até o dia do nascimento de Jesus. Não vou tratar do dia do nascimento de Jesus, porque não é interessante nós tratarmos. Por que não é interessante? Porque já criou-se a tradição de que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, por ordem de Constantino. Ele então ordenou a adoração do domingo e ele ordenou então que Jesus havia nascido no dia 25 de dezembro, porque esse é o dia do nascimento de Apolo. Como para ele Jesus é o sol da justiça e Jesus era Apolo, então ele colocou o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Agora, você que continua adorando, continua celebrando o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, não tem problema. Se alguém me desejar feliz aniversário em janeiro, eu estou muito feliz. O que importa é você reconhecer a Deus. O que importa é você adorar a Deus. Não importa a data que ele nasceu. O importante é você reconhecer e adorar. Se você quer guardar uma má data ou observar aqui a data, eu só vou te dizer que não tem como ser no inverno, porque os pastores estavam pastoreando ao ar livre. E não pode ser nem no final do outono, porque já começa a dar 0 grau. Ele não estaria de boa no ar livre com ovelha. Você já esconderia suas ovelhas. Você já trabalharia com ela. Então isso nos coloca entre estações. Mas se você olhar pelo rei, pela data e observar as estrelas, observar a lua, observar a fase, você vai entender bem claramente qual é esse período. Já estou dando a dica para você que gosta de estudar a Bíblia, ir atrás e descobrir por si só qual foi a época que Jesus nasceu. Pensa bem, se eu falar que por nós sermos diferentes já pregarmos a Bíblia de uma forma bem correta, se nós dermos a data, vão falar os caras é louco. Então, não vamos dar a data, mas é possível você encontrá-la claramente nas Escrituras Sagradas. Aqui, olha só. Agora, eles chegaram, bem interessante, que esses magos... Quem são os magos? Vamos tratar dos magos, antes de eu explicar o verso 2. Magos, a tradução magos aqui, no original do grego, eu anotei aqui, é mogoi. O que é mogoi? Ela é a raiz da palavra que hoje damos de mago. A palavra mogoi, ela é usada no sentido de diferentes classes cultas. Então, mogoi é como você chama os cultos intelectuais. Sim, Rogério? Belém, não tem alguma coisa relacionada ao nome Belém com pão, alguma coisa assim? Sim, sim. É Belém ou não? Belém. A palavra Belém. Belém, já vou te dizer aqui bem certinho para você saber, para eu não estar errando. Seria casa de pão? Casa do pão? Isso, exatamente alguma coisa isso. relacionada com pão, né? Isso mesmo. Casa do pão. Exatamente relacionado à casa de pão. Belém é tido como a casa do pão. Tá aqui recém-nascido, isso mesmo. Belém é a casa do pão. Exatamente isso no comentário, Bi. Casa do pão é o significado. Casa do pão, rechecado aqui para poder não achar que... Dá para relacionar tudo, né? Que era um lugar de um celeiro, né? Que é um lugar que tinha fartura de produção de trigo, provavelmente, né? Sim. E também por ser Jesus ser o pão da vida, né? Acho que as coisas não acontecem por acaso, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Jesus planejou tudo. Coisa bonita. Ele mesmo diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele mesmo fala disso, que ele é o pão vivo que desceu do céu. Muito bem lembrado, muito obrigado. Eu ia acabar esquecendo de falar de Belém, o significado do nome de Belém. Vamos aqui continuar. Então nós vimos que magos aqui não tem nada a ver com bruxos, porque isso na época era o termo, o magoi era o termo que você tratava as diferentes classes cultas, de pessoas cultas e estudiosas do tempo antigo. Não tem a ver com bruxaria, magia, feitiçaria. Tem a ver com pessoas sábias. E esses mogóis, magos, eles eram os conselheiros dos impérios e dos reis. Aonde seria de onde eles vieram? Que a Bíblia fala que eles vieram do Oriente. Esse Oriente que é dado ali é Arábia Saudita, Síria e Mesopotâmia. Essa é a região que eles vieram. Olha só. Arábia Saudita, Síria, Mesopotâmia, Oriente e próximo ali.
Sendo assim, eles caminharam 650 quilômetros. Dependendo da onde eles fizeram. Foi uma jornadinha longuinha, né? 650 quilômetros não é coisa perto. Se você pegar as proximidades ali, pensando nesses impérios. Pode ser até um pouco mais longo, mas é aí. Então, olha só. Então, isso é o mago. São sábios. Perguntaram, onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Eles perguntaram. Eles foram para Jerusalém porque a estrela desapareceu lá. E eles perguntaram para eles, porque eles julgavam que sabiam. Porque vimos a sua estrela no Oriente e vimos adorá-lo. Eles vieram adorar, ó, a expressão. Porque esses homens sábios, estudiosos, eles estudaram a palavra, eles estudaram os textos hebraicos. E ao estudar e correlacionar a história oral do período, mais a história de todos os povos, eles relacionaram que, de fato, os relatos da Bíblia retratavam de uma forma fidedigna aquilo que as culturas haviam distorcido e haviam ali deixado de forma errada e haviam transtornado de forma pagã e colocado com vários deuses. Eles observaram nas escrituras como sendo algo verdadeiro. Veja, os sábios reconheceram. E eles reconheceram e viram na Bíblia o sinal da estrela que foi mencionada. E naquele período, Balaão mesmo falou que a estrela acompanharia. E Balaão seria daquela região. Com certeza era um profeta muito conhecido daquela região. Eles ouviram, lembraram e eram sábios. E eles correlacionaram os escritos e estudaram. Aqui é uma coisa muito chocante. Pessoas que não são judeus estudaram a palavra e creram na palavra. E ao chegar, eles se chocaram. E aqueles que eram dono da palavra não olharam para os céus para ver a estrela. Foi algo chocante para eles. Muito chocante. Ele diz, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Cadê ele? Ué, vocês são o povo deles. A tua escritura fala sobre eles. Prega sobre o Messias e vocês não estão esperando o Messias, não? Ué, mas que negócio é esse? Eles assustaram. E ao utilizar essa palavra que está aqui no grego, eles reconhecem como Deus e Rei universal. Verso 3. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Por que eles se alarmaram? Porque esses homens sábios que vieram, eles utilizaram as palavras corretas em reconhecimento de Jesus como Deus e Rei de todo, não só de toda a terra, só e de todo o universo. Era o Deus assumir a forma humana. Eles foram para adorar. Você só adora, a palavra que é adoração é a palavra totalmente utilizada na Bíblia para adorar a Deus. Ou aqueles que adoram as imagens, aqueles que adoram a besta, ou aquele que adora o falso profeta, ou aquele que adora o Senhor. É a palavra real de adoração em sua total significância. E este fato, veja, que foi tão claro o que ele falou no grego, que o verso 3, tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes. O rei Herodes ficou alarmado, assustado, porque o homem mandava matar todo mundo que achava que podia ser rei no lugar dele. E ele era bem mal relacionado a isso, ele se alarmou. Por que ele se alarmou? Porque ele sabia do Messias, ele sabia que haveria um Messias de nascer. E ele estava disposto a matar o Messias para permanecer como rei. Porque segundo a tradição judaica, e segundo os registros históricos judeus, Herodes, ele se via como Messias. Ele acreditava que ele era o Messias, que reinaria e governaria o mundo inteiro. E com ele toda Jerusalém se espantou, porque esses sábios vieram, são de grandes reis, estudiosos, e identificaram que o Messias nasceu. Verso 4. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde Cristo deveria nascer. A expressão grega aqui é muito forte. Ele mandou chamar os escribas. Os escribas são os responsáveis pela lei, literalmente, por escrever, transmitir, falar. Eles são conhecedores todos da escritura. Não tem como falar que um escriba não conhece. O escriba, ele vai fazer ali, muitos deles têm o papel de transcrever a Bíblia. Então, eles vão copiar ali com o método massorético. Eles vão copiar de forma fidedigna. Eles conheciam cada palavra das escrituras. Só que eles estavam em relutância em falar com os magos e em relutância
de falar com o rei Herodes. Por quê? Porque os magos, quando apareceu esses... Quer dizer, os escribas, quando apareceram esses sábios do Oriente, eles estavam nervosos. Estavam nervosos, escandalizados, eles trataram com desdém, com desprezo, porque eles se sentiram humilhados, como que Deus se revelou a eles e não deixou claro para eles. Eles ficaram envergonhados e se sentiram humilhados e começaram a querer desfazer deles, porque eles eram os escribas. E eles não notaram e não queriam dizer o nome da cidade. Não se sabe se por temor do rei matar ou por vergonha. Talvez as duas coisas possam estar associadas, porque eles não queriam dizer. E eles indagavam. E a palavra que indagava deles de onde Cristo deveria vir é uma indagação que ele queria saber. Na premissa, vocês sabem e vão ter que me dizer. Rei Herodes dá a entender que eles estavam desconfiando dos escribas que estavam associados aos magos de algumas formas para tentar derrubar o reino dele. Ele estava com a pulga atrás da orelha mesmo. E começou a dizer aonde, que cidade, local, que era hora, data, minuto, segundo, onde aconteceu isso? Verso 5. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de aparecer a meu povo Israel. Então ele citou, os escribas sabia, tão certo sabia que quando o rei indagou e forçou, os escribas falaram o texto de cor. Então eles sabiam muito bem, porque os israelitas aguardavam a vinda de Jesus. O problema aqui está com duas hipóteses de teoria. Eles não queriam falar, porque tinha medo do rei matar o Messias. Ou eles não queriam falar, porque estavam se sentindo envergonhados e humilhados por não saberem que o momento do Messias iniciou e ele nasceu. As duas hipóteses podem estar juntas e associadas. O verso 7. E com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto tempo em que a estrela aparecera. Olha só, ele não queria que agora os escribas participassem, porque ele estava desconfiado dos escribas. Ele ficou desconfiado porque os escribas ficaram relutantes em responder. E porque os escribas deu o nome da cidade, mas não deu mais informações. Por mais que o rei forçou, não conseguiu tirar dos escribas as informações. Os escribas sabiam de tudo, mas não quiseram revelar ao rei Herodes. E aí ele então foi inquirir. E a palavra aqui, ó, verso 7, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu. A palavra inquiriu mesmo é a palavra verificar e não dar escolha. Os camaradas tinham que contar todos os mínimos detalhes. Então chamou o secretário, inquiriu com precisão. E ainda a ênfase daqui, ó, precisão. Quanto ao tempo, e aqui o tempo é cronos mesmo, é o tempo correto em que a estrela aparecera. Ele queria saber a hora, a data, o dia, o mês e o ano que isso apareceu. Vocês sabem o que ele queria fazer, né? Ele queria saber, de fato, a idade que esse menino teria. Ele queria saber a sua localização e a sua idade. A intenção, vocês sabem que não é adorar. Verso 8. E, enviando-os a Belém, disse-lhes, ide, informar-vos cuidadosamente. E essa palavra na língua portuguesa representa bem a palavra grega. Ele queria todos os detalhes a respeito do menino. E quando tiverdes encontrado, avisar-me, para eu também ir adorá-lo. Aí ele se apresenta todo fofinho, bonitinho, todo judeuzinho, convertido a Deus, todo bonzinho para enganar eles. Ó, vem, conta todos os detalhezinhos dele e tal, rua, número, sabe? Daí a certidão, o número do menino, tudo certinho. Eu vou aí mandar o meu exército massacrar esse menino, não sobrar nada. Aí foi lá e pediu tudo, veja, ele pediu tudo, ele estava querendo muito detalhe. Uma dica, irmão, se alguém pede muito detalhe de alguma coisa para você, cuidado, hein? Cuidado. Eu tenho aprendido e ouvido muitos pastores mais experientes do que eu
me advertirem sobre isso. Quando alguém te pede detalhe demais sobre certas coisas, essa pessoa não está querendo o teu bem. Quando te pedem muito detalhe sobre certas coisas, sobre coisas que você deveria cuidar e não contar a respeito da sua própria vida, a respeito do seu trabalho, a respeito da sua família, muito cuidado. Quais são as intenções dele em querer saber tantos detalhes da sua vida? Quais são as intenções dessa pessoa em querer saber? Segundo a experiência e o próprio relato bíblico que nós lemos, normalmente alguém que pergunta, ele quer alguma coisa. Então isso é perigoso. E tem muitos relatos de pessoas que contam, vou prestar um concurso, alguma coisa, ou uma vaga de emprego. Muitos já me contaram que contou para um amigo e esse amigo foi lá primeiro que ele pegou o emprego. Então perceba, queridos, que você ficar quieto e aprender a fazer a coisa em oração é muitas vezes a melhor resolução da questão e Deus a dirige de uma forma muito melhor. Bom, verso 9. Depois de ouvirem o rei, partiram. Eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até chegando parou sobre onde estava o menino. Bom, o que eu vou falar? Eles só viajavam à noite. Perceba que essa viagem pode ter demorado muito tempo. Essa viagem pode ter demorado meses ou até ano. Por isso que o rei inquiriu eles, porque ele só viajava de noite. Já pode imaginar os camaradas descansando de dia e inverteram. Eles inverteram a noite para o dia. Porque normalmente o sábio estuda muito a altas horas da noite. Mas eles inverteram. De dia descansava. E aí então vinha escurecendo, juntava as malas e seguiam a estrela, sem saber aonde daria. Você imagina que depois de baldes de água com um cubo de gelo em cima da cabeça deles, porque aqueles que deveriam saber não sabiam e não estavam adorando, você imagina qual deve ter sido a alegria deles ao escurecer e ao continuar a jornada eles verem a estrela no céu e seguir. E agora o que era a estrela? Essa estrela não era nenhum fenômeno dos céus. Essa estrela não era nenhuma supernova. Essa estrela não era o surgimento de nenhuma estrela nova no céu que começou agora a luz ou a explosão de alguma coisa. Essa estrela era formada pelo brilho de milhares de anjos que formavam essa estrela móvel que os conduzia. Era uma estrela que pairava sobre Cristo. Não era uma estrela real, mas era uma estrela formada pela glória dos anjos de Deus, refletindo a glória de Deus, que brilhava como o sol do meio-dia. Então eram milhares de anjos que cantavam Hosana ao filho de Davi, Hosana ao que é nascido, e cantavam ali, que nós vamos ver que esses anjos cantavam sobre os homens, abençoando a terra. E os anjos estavam assustados, porque não tinha lugar nem para Jesus nascer. Jesus precisou nascer num coxo. Não havia lugar, não havia adoradores. Enquanto os anjos no céu celebravam e a estrela guiava, eles acharam apenas pastores que pastoreavam, que estavam ali preparados para saber dessas boas novas. Então, depois de ouvir no rei, bom, partir verso 9. Eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. Veja que sinal lindo. Parou sobre o menino. Vendo eles a estrela, alegraram-se com grande, intenso júbilo. Você vê como eles se alegraram? O texto bíblico diz que eles, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Porque a estrela parecia que descia até sobre a casa onde o menino estava. A estrela descia até sobre ele, ali, com grande júbilo. Você imaginou aquele feixe de luz lindo descendo e incidindo sobre aonde estava ali Jesus? E a alegria daqueles homens, imagina aqueles homens gritando, chorando, ajoelhando, pulando, fazendo uma grande festa, uma alegria tão grande, colocando a cabeça no chão em agradecimento a Deus, que essa é a forma que eles ajoelhavam naquela época, é joelho no chão e cara no chão. Essa é a forma que o período, quando você vê a forma de orar nas escrituras, é sempre essa que se refere. Eles ajoelhavam e colocavam a cara no chão. E olha só que interessante. Eles se alegraram. E o texto bíblico aqui no grego é exatamente o que foi traduzido aqui como um grande e intenso júbilo. É exatamente isso mesmo. Verso 11. Entrando na casa, perceba que é no plural, eles, e vendo eles, você vê que mais uma vez não dá quantidade, eles, plural, quantos? Ninguém sabe. Vendo eles a estrela, alegraram-se. Verso 11.
Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Eles viram o menino, prostando-se, o adoraram. E o termo aqui é adoração mesmo, no puro sentido da palavra, o adoraram. Por que eles adoraram, queridos? Porque eles reconheceram que esse menino era o Salvador, era o Deus mesmo, real, verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que foi anunciado por todos os povos e que a cultura e o tempo desviou o relato histórico na qual Deus revelou a Moisés, revelou aos hebreus o relato correto e o relato foi preservado para o nosso bem e foi revelado e eles identificaram que esse era o Deus verdadeiro. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Perceba que ali eles juntaram, vários deles trouxeram, não é 3, porque o texto bíblico aqui não dá para dizer 3. Prostrando, adoraram e abrindo dos seus tesouros. Aqui diz que eles abriram dos seus tesouros, cada um deles abriu e pegou do que tinha. Então, às vezes, todos eles podem ter trazido ouro, incenso e mirra. Todos eles podem ter trazido a mesma coisa. E era uma coisa que se deveria fazer quando você estava diante de um nobre e de um rei e de um deus. Tanto para os pagãos, eles sabiam que você deveria levar oferendas, deveriam levar ofertas. Você jamais deveria ir à presença de alguém tão importante sem trazer uma oferta. E aqui então eles, olha só, prostrando adoraram. Você consegue imaginar aqueles homens ajoelhados ali adorando e então sacando os seus tesouros, abrindo os seus tesouros e entregando suas ofertas, que foi ouro, incenso e mirra. São coisas extremamente caras. Verso 12. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Olha que coisa linda. Você consegue imaginar a alegria daqueles homens? Eles foram guiados por Deus até ali, pela presença dos anjos. Viram os anjos ali, a glória de Deus e dos anjos. Eles ali, então, naquela mesma noite, você consegue imaginar eles sonhando, todo mundo junto, olhando um pro outro, dizendo, eu tive um sonho, e eles complementando o sonho, e todos eles tiveram o mesmo sonho. E eles contando um sonho para o outro, dizendo, rapaz, sonhei a mesma coisa. Todos eles a mesma coisa. Você consegue sentir eles ficarem pálidos e gelar por dentro, e arrepiar o couro de cada um deles. E eles olhar um pro outro e ter silêncio e saber o que cada um deve fazer exatamente porque o sonho foi claro e igual para cada um deles. E eles voltaram para casa rapidamente para não contar aonde estava o menino, porque o anjo avisou que o rei queria matá-lo. Herodes pretendia matá-lo. Olha que coisa interessante. E a fuga nós vamos estudar no outro dia. Hoje nós vamos parar por aqui, porque é o que o tempo nos cabe. Quem mais gostaria de comentar sobre essa passagem? Pode comentar, a gente tem tempo para comentar. À vontade, os irmãos estão nos assistindo, pode escrever que eu vou ver também. Pode comentar, se alguém no Zoom quiser comentar, pode comentar. Pode comentar, Rogério. Não, é só a dúvida mesmo. Pode o falar. nascimento de Jesus foi o que? Na época de que? Primavera, será? Foi provavelmente ali no início do outono. Ou final da primavera e início do outono. Primavera, verão, outono e inverno. Verão, né? Final do verão, outono. Ah, do verão para o outono. Ou entre o verão e o outono. Eu não posso te dar com exatidão. Mas se você observar as outras inscrições, pode ser que você consiga chegar. Tem a data do recenseamento. Isso aconteceu. Está registrado nos registros históricos. Então, se você fizer uma pesquisa, quando que esse rei reinou? Quando que isso aconteceu? Quando que foi o recenseamento que eles foram até lá? E se olhar qual é a lua que estava naquele período, você vai chegar ao período que era. Mas, segundo o comentário bíblico adventista, seria ali por volta do início do outono. O outono deles, né? Não o nosso, né? Não o nosso, o outono deles. O outono do hemisfério norte, né? O outono deles. Não o nosso outono. O outono do lugar que neva. Possivelmente seria o mês de
Março, abril? Não, o outono lá é outubro, setembro, outubro. Outono é outubro, lá vai ser mais ou menos. Já vai estar bem gelado as coisas. Então foi antes de outubro. Possivelmente. Outubro não tá tão frio ainda. Pode ter pastos verdejantes ainda nesse tempo. Mas no final de outubro já não vai ter mais. Mas você pode pegar o início. Então, Provavelmente agosto, setembro, então. vocês estão querendo que eu dou a data, né? Que coisa. Se você sabe, fala, pô. Online eu não falo não. Posso falar na igreja, presencialmente. Então, Online eu não vou beleza. falar, não. Pelo menos aí. Então, vamos esperar para a igreja. Na online eu não vou dizer ainda. Vou deixar os irmãos curiosos e vou pedir para que vocês procurem e pesquisem. Eu vou dizer só na igreja. Se me perguntar na igreja, eu falo, sem gravar. Alguém mais com alguma colaboração? Pergunta? Então, eles viajaram à noite. É possível, porque à noite podia ver a estrela bem nítida, né? Isso. Quer dizer, os anjos. Isso. Durante o dia fica meio difícil ver as estrelas. Isso. Isso mesmo. E provavelmente também não era só os magos, né? Eles deviam ter toda uma comitiva, né? Para a viagem. Né? Com certeza. Preparar refeição, montar tenda, essas coisas todas, né? Provavelmente a gente tem a ideia que é só os três andando em cima do dromedário lá, tal, mas não é, né? Que já falou que já não pode afirmar o número. Isso. Então, provavelmente, eles, por serem magos, pessoas ricas, pessoas que tinham conhecimento, também devia ter uma comitiva acompanhando, para dar toda a estrutura da viagem. Né? Com certeza. Deveria ter muitos servos e servas acompanhando eles. Eu acredito que deve ser uma comitiva nada pequena. Bem expressiva. O que eu achei interessante é que, como o pastor explicou aqui, é que eles davam a entender a muitos aí, muitos pesquisadores, por ser entregue mirra, ouro e incenso. E eles calcularam que seriam 3 pessoas. Isso. Mas como o pastor explicou aí, cada um pode ser que dê tudo aquilo que tinha, cada um deu mirra, incenso e ouro, e assim, pode ser também que cada um deu as 3 coisas juntas. Isso. Também. Isso mesmo. Isso mesmo. A gente não pode afirmar, porque a Bíblia não diz a quantidade deles. Diz eles. E diz que eles sacaram dos seus tesouros. Então, essa expressão bíblica, sacaram dos seus tesouros, não dá singularidade a uma pessoa pegando uma coisa e a outra pegando outra. Então, eles pegaram do que tinham, juntaram e colocaram na presença do Senhor. E a Bíblia dá ouro, incenso e mirra como resultado da oferta de todos que apresentaram essas 3 coisas. Não podiam levar outras coisas? Por que a gente não pensa em outras coisas? Porque essas eram as coisas mais valiosas do tempo bíblico e eram coisas não perecíveis que você podia carregar com você. Então você não dá para, vamos levar aqui comida, mas eu vou ficar viajando 6 meses, 1 ano. Não vai chegar comida, eu vou chegar para comer. Então o que tem valor? O que dura? O que é caro? Ouro, incenso e mirra. Eram as 3 coisas mais caras daquele período. O maior valor financeiro. Temos aqui o Gilson. Sim. Provavelmente isso daí também, esse recurso foi para quando eles ficaram fugidos do Egito, né? Eles precisavam de recurso, né? Exatamente isso. Acho que é isso que o Gilson está dizendo. O Gilson dizia o seguinte, o Gilson de Lutece, ele diz, eles precisavam sobreviver até para voltar para a terra deles. Pastor, Deus providenciou através da oferta das visitas para eles pudessem viajar para o Egito. E ele diz boa noite a todos os irmãos. O Gilson Nepomuceno. Então, Gilson, é isso mesmo. E o Rogério também é isso mesmo. Deus preparou tudo. Já sabia que era para eles fugir. Essa quantidade de ouro, mirra e incenso. Você imaginou você sair do seu país sem nenhum emprego, sem nenhum trabalho, sustentar por um período indeterminado de tempo? Você precisava de muito dinheiro.
Ele fugiu para o Egito. Imagina, fugir até lá. Todo um aparato de alimentação para ser gasto, comprado. Gastaram muito e muito dinheiro. A grana ali, vamos dizer, nesse sentido, foi bem elevada. Mas Deus já havia proporcionado essa oferta de vida e de sobrevivência para Jesus através dessas pessoas. Sim? Pode falar. Provavelmente eles levaram em lombo de animal, né? Certamente. Por isso que deveria ser uma comitiva grande. Bandido sabe que essas pessoas têm dinheiro. Comitiva pequena que não era. Eles devem ter vindo com guarda real, seguranças próprios, um monte de servos. Deve ter vindo aquele monte de gente. Eles não deviam fazer nada. Porque como eram sábios, esses sábios, que são aí, são esses magos, eles não deveriam fazer nada, a não sei estudar. Então a comida deles vinha na mão. Deveria ter cozinheiro, copeiro, eles deveriam ter levado muita gente com eles. Por isso que assustou o rei Herodes e assustou o povo. Porque se chegasse 3 qualquer, não assustaria. Eles chegaram de uma forma que assustou. Chegou uma comitiva de gente importante, de vários impérios, e aí como é que fica isso? O rei ficou extremamente preocupado com essa comitiva. E o texto bíblico é claro do espanto dele. O espanto da presença deles e do fato de falar do rei era algo muito importante. E Deus aqui, por isso eu vou falar mais dessa oferta no próximo sermão. Quem mais gostaria de falar? Pode falar à vontade. Então, muito obrigado, Gilson, por ter compartilhado. Muito obrigado, Ivanildo. Muito obrigado, Rogério. Deixa eu ver se alguém compartilhou alguma coisa aqui no Facebook também, para que a gente possa compartilhar. A Iraci dá boa noite, o Euler boa noite, a Rosilene boa noite. Rosilene dá boa noite, pastor, boa noite, irmão. Peço oração pela minha família, principalmente por Alain, que está preso. Vamos orar. Abigail Lopes dá boa noite. A Micael Landucci, boa noite, pastor. Peço oração e proteção das famílias. Sim, irmã, vamos orar pelas famílias. Oração e proteção pelas famílias. A minha irmã Abigail Lopes diz, pastor, boa noite. Peço oração para o Luiz, marido da Letícia. Isso mesmo, ele não estava bem. Vamos orar pelo marido da Letícia. É o Luiz Pai. A Fernanda, boa noite. A Sônia, boa noite. A Marina Ferreira, boa noite. A Maria Padilha, boa noite. A Zélia também, boa noite. Nós não temos mais nenhuma colaboração. Deixa eu ver se ninguém escreveu alguma. Não, deixa eu ver. É isso mesmo. Eu só quero falar mais uma coisa interessante ali que eu estou ali que eu não comentei. Eles vão sobreviver até para voltar para a terra deles. O interessante é que precisava sobreviver mesmo. Você imaginou se aquele rei matasse, se Herodes matasse? Talvez esses reis mandassem um exército para destruir Jerusalém. Poderia ter uma guerra. Esses homens precisavam voltar por 2 razões. Precisavam voltar para não ter guerra com Israel e precisariam voltar para testemunhar no seu país e preparar o caminho para o Senhor. Isso é bem interessante nós pararmos para poder pensar nessas razões do porquê eles precisavam voltar. Deixa eu ver aqui na Twitch. Que está atrás do celular. Não, tá tudo bem, o pessoal está assistindo, mas está em silêncio. Então acho que deve estar olhando. Poxa, a gente só vê joguinho, agora estamos vendo um sermão. Queridos irmãos, que Deus abençoe a todos, meus irmãos e minhas irmãs. Nós vamos passar agora para a oração final. Vamos então... mais alguma colaboração? Se não há, eu vou orar pelos pedidos, todos mais uma vez, e nós vamos ouvir a mensagem musical final. Então, vamos inclinar nossa cabeça e vamos orar. Senhor nosso Deus, te somos profundamente gratos pelo seu carinho, pelo teu cuidado e pelo teu amor. Que o Senhor abençoe a tua igreja de uma forma grandiosa. Ser com os pedidos que aqui foram realizados, que o Senhor ser com eles segundo a tua grandeza, que o Senhor atenda às orações segundo o teu poder, a tua onisciência, a tua sabedoria. Ser com os pedidos que ainda serão escritos, com aqueles que foram escritos, que foram falados, ser com os pedidos que foram escritos nas mídias sociais, em todas elas, na quarta-feira, no sábado e no domingo. Que o Senhor nos despeça com a tua paz, com a tua companhia e dos seus santos anjos. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Foi muito bom estar com os irmãos. E até sábado. Esse sábado agora nós vamos estar transmitindo o culto ao vivo da igreja de Lutécia. Prego em Lutécia esse sábado.
o equipamento está tudo pronto, testado, e dessa vez vai dar certo e nós vamos transmitir o culto de Lutécia. Que Deus abençoe e até